Olá, alunos e alunas. Eu sou a professora Grace Kelly e ministrarei a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. Essa disciplina ela tem como ementa estudar um pouco sobre os fundamentos da metodologia científica, compreender os tipos e modalidades de pesquisa. Nós iremos também entender as normas para a elaboração de trabalhos acadêmicos, os métodos e técnicas de pesquisa e a importância da comunicação científica. Nosso objetivo geral é proporcionar os fundamentos, métodos e técnicas de análise presentes na produção do conhecimento científico para a formação do pós-graduando em geoprocessamento. O conteúdo dessa disciplina está dividido em duas unidades, sendo a primeira, unidade 1, Metodologia da Pesquisa Científica, uma abordagem conceitual, onde nós objetivamos compreender a importância das produções e sistematização do conhecimento científico e iremos estudar definições de ciência, métodos e procedimentos de abordagem lógica da investigação científica, pesquisa científica, característica da pesquisa científica, as etapas de pesquisa, métodos e técnicas de estudo, resenhas, resumos, fichamentos e mapas conceituais, e, propriamente dito, a estrutura do projeto de pesquisa. Já na unidade 2, nós estudaremos a modalidade de trabalho acadêmico, mais precisamente o artigo científico, onde nós objetivamos desenvolver habilidades técnico-científico de elaboração e desenvolvimento de pesquisas. Já como conteúdo, nós estudaremos a modalidade de trabalho acadêmico, o artigo científico, as estruturas de um artigo científico e a formatação de trabalhos acadêmicos conforme as normas da ABNT. Como procedimento de ensino, nós objetivamos compreender a participação em atividades presenciais, né? Então, a participação de vocês em atividades presenciais é essencial e crucial para a finalização desta disciplina, a leitura e interpretação do fascículo, o estudo de materiais disponibilizados tanto no ambiente virtual como no própria ementa da disciplina, onde eu disponibilizei alguns materiais complementares, né, como livros e artigos científicos voltados sobretudo para a elaboração de artigos científicos, e a resolução de atividades no próprio ambiente virtual de aprendizagem, né, como nós temos 2 unidades dentro dessa disciplina, então serão 2 trabalhos, né, 2 atividades avaliativas dentro do ambiente virtual de aprendizagem. E a resolução de atividades presenciais, as avaliações presenciais, que é muito importante que vocês estejam presentes para a realização. Das avaliações, na primeira unidade, nós teremos uma tarefa de envio de arquivo único, onde vocês produzirão um pré-projeto de pesquisa, que irá conter o tema, o título, uma justificativa, o problema, a hipótese, objetivo geral, objetivo específico, metodologia, fundamentação teórica, cronograma e referências. Sobre cada etapa dessa elaboração do pré-projeto, eu convido vocês a estudar a unidade 1, onde eu disponibilizo tanto vídeos como artigos científicos e até mesmo as etapas de elaboração do pré-projeto, etapa por etapa, passo a passo para podermos chegar à finalização da unidade 1. Já na unidade 2, também pensamos na ideia de elaboração de um artigo científico, pelo menos um esboço dessa elaboração do artigo científico, que será subsídio para a escrita de vocês final, que é a elaboração do artigo científico no final desse curso de geoprocessamento, né? No final do curso do geoprocessamento. Nós também estudaremos na unidade 2 algumas etapas, como o título, o autor, né? Resumo em língua estrangeira, de preferência em inglês, introdução, metodologia utilizada, resultados, discussões e referências. Então, na unidade 2, nós concentraremos o conteúdo especificamente na elaboração do artigo científico. Então, é importante que vocês não percam de vista, sobretudo a unidade 1, porque nós vamos partir do pré-projeto de pesquisa, que vocês irão elaborar na unidade 1, para podermos caminhar para o artigo científico, que será a unidade 2. Um dos recursos que nós iremos trabalhar é o fascículo impresso e o digital. Percebam que vocês terão acesso a esse fascículo impresso, mas também poderão ter acesso a ele na plataforma AVA, na plataforma da disciplina.
Nós também teremos o AVA propriamente dito e suas ferramentas, ou seja, nós estaremos virtualmente tirando dúvidas, fazendo questionamentos, algumas reflexões acerca do conteúdo que está sendo trabalhado na disciplina. Além disso, nós temos alguns livros, como o do Antônio Carlos Gil, Como Elaborar Projetos de Pesquisas, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Temos o da Marina de Andrade Marconi e da Eva Maria Lacatos, Fundamentos da Metodologia Científica, e do Clébio Cristiano, que é a Metodologia do Trabalho Científico, Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. Esse material, esses livros e artigos, eles estão disponíveis no ambiente virtual de aprendizado. Eu fiz o esforço de colocar, de poder encontrá-los online e assim disponibilizar para vocês, para que a gente possa estar consultando e elaborando assim nosso projeto de pesquisa e o nosso artigo científico. Temos também algumas referências básicas, né, que é de Pedro Demo, Pesquisa e Princípio Científico e Educativo, Educar pela Pesquisa, e nós temos também as bibliografias complementares, né, que é o do Gil. Eu chamo a atenção para esse artigo final, que é Como Escrever um Artigo Científico, que está disponível online, né, com um link logo abaixo, que vocês podem estar observando passo a passo também, bem sucinto, mas bem coerente, daquilo que é, propriamente dito, o artigo científico. Então, já passando para a nossa aula, né, essa nossa aula de abertura, nós iremos estudar um pouco sobre o que é a metodologia da pesquisa científica. Então, quando a gente pensa em metodologia da pesquisa científica, a gente precisa entendê-la como uma de suma importância tanto para os acadêmicos do curso de licenciatura como os acadêmicos do curso de bacharelado. Por quê? Porque a metodologia da pesquisa científica, ela não visa somente o produto final, né, que é o TCC, de qualquer curso de licenciatura ou bacharelado, mas a própria produção acadêmica ao longo do curso, né? Então, professores trabalharam com fichamento, alguns professores trabalharam com resenha, outros professores trabalharam com a própria elaboração de paper ou artigo científico. Então, esses materiais, né, esses documentos, trabalhos científicos que são elaborados ao longo de algum curso de licenciatura ou bacharelado, eles possuem algumas normas. E essas normas, a gente consegue entendê-las, estudá-las a partir da metodologia científica, ou metodologia da pesquisa científica. Então, toda essa trajetória acadêmica e atuação profissional, ela requer aí uma dedicação de tempo, de leitura do material que visem aí a construção de uma escrita científica. Então, pensar em metodologia científica é pensar numa escrita coerente, com coesão e coerência, e dentro de normas, que são as normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é a ABNT. Então, é importante que vocês, alunos, se atenham a essa disciplina e elaborem os materiais de vocês, os trabalhos de vocês, dentro do prazo de conclusão de cada unidade, porque assim vocês terão um tempo hábil de construção tanto do pré-projeto como do artigo científico. Então, percebam também os materiais que eu tenho disponibilizado a vocês, tanto materiais básicos como os complementares, e sempre percebam que tanto eu como os próprios tutores, nós estaremos disponíveis para tirar qualquer dúvida de vocês. Então, vamos lá. Metodologia científica, da pesquisa científica, é uma disciplina que estuda os caminhos do saber, ou seja, os métodos e os procedimentos para a realização dos trabalhos acadêmicos. Então, qualquer trabalho acadêmico, ele precisa de normas para poder caminhar dentro dessa perspectiva da cientificidade. Então, é importante que o aluno ou a aluna, elas percebam a importância da metodologia científica. Então, é interessante a gente perceber que, em tempos atuais, nos cursos de graduação, dificilmente nós não vemos, né, dentro dos componentes curriculares, a disciplina de metodologia científica, quer seja no início da graduação, quer seja no final da graduação. Então, uma das problemáticas, né, da metodologia científica é justamente compreender o objeto de estudo, né? Justamente tentar resolver, né, responder os problemas que advêm do rigor científico e que são apresentados através das normas acadêmicas vigentes. Então, é indispensável que esse conhecimento, né, da metodologia científica, ele é indispensável para qualquer acadêmico, né, que queira aí colocar em prática, né, em prova, sobretudo, a sua própria escrita, a sua própria construção de conhecimento. Mas o que seria a ciência?
De acordo com Servo e Bervian, a ciência é um modo de compreender e analisar o mundo empírico, envolvendo o conjunto de procedimentos e a busca do conhecimento científico através do uso da consciência crítica, que levará o pesquisador a distinguir o essencial do superficial e o principal do secundário. Então, a ciência ela vem, na verdade, desmistificar, né, alguns outros tipos de conhecimento, mas também ressaltar a importância de um rigor científico, a importância de um empenho através de procedimentos e normas na elaboração, na ressignificação do próprio conhecimento, o que levará a uma certa dedicação do próprio pesquisador. Então, a concepção de ciência ela atravessa a evolução humana e pode ser compreendida de uma certa forma através da própria evolução humana, né, que começa a partir do medo, né, tentar compreender o sentido da tempestade, o sentido das mudanças climáticas, né, o sentido dos fenômenos da natureza, e a partir desse medo começa a perceber algumas hipóteses, mesmo que essas hipóteses não fossem comprovadas, que fosse a partir das crenças e superstições, para poder responder a esses fenômenos da natureza, e a partir da cientificidade, né, a partir da ciência, né, os seres humanos eles começaram a explicar, né, o que seria esses fenômenos da natureza de uma forma mais lógica, mais contundente do que a magia, do que o misticismo poderia compreender. A partir desse momento, né, que a ciência ela começa a se desenvolver, a compreender, nós temos aí a evolução também de alguns métodos, que é o método indutivo e o método dedutivo. O método indutivo ele parte da observação dos fatos, através do raciocínio indutivo, ou seja, da experimentação daquilo que podia ser passivo de observação. E nós temos aí o método, nós temos aí o Francis Bacon, que levanta, que ressalta o método indutivo. Temos também o método dedutivo com René Descartes, que possibilitaria a aquisição do conhecimento através da elaboração lógica de hipóteses e a busca de uma confirmação ou negação dessas hipóteses. Temos também, além do método dedutivo e indutivo, nós temos o método dialético, né, que é o processo de interpretação dinâmica da realidade e que possui aí uma certa relação com o contexto sócio-histórico, né? Na verdade, o contexto sócio-histórico ele é fundamental para a compreensão de um determinado fato. Nós temos o fenomenológico, que predomina a descrição da experiência ou do objeto como eles são, né? Nós temos aí os artigos de jornais, as reportagens, a descrição desses fenômenos, como eles se comportam e como eles aparecem nesse contexto sócio-histórico. Nós temos o método hipotético dedutivo, né, que na tentativa de explicar um fenômeno observado, ele testa esses fenômenos em condições experimentais controladas, refutando as hipóteses ou aderindo a essas hipóteses, né, confirmando ou aceitando essas hipóteses. E nós temos também os tipos de conhecimento, os tipos de ciência, que é o conhecimento científico, né, que nada mais é que o resultado de investigação sistematizada da realidade, através dos métodos científicos. Temos conhecimento popular, que é adquirido a partir do dia a dia, do cotidiano dos seres humanos, a partir das experiências vividas e transmitidas. Nós temos o conhecimento filosófico, que relaciona essa reflexão humana a partir de um raciocínio lógico, né, de explicação do que é o universo, de explicação das coisas e das causas da vida. Nós temos também o conhecimento religioso, que é obtido pela fé humana, né? E que não tem aí um certo raciocínio científico, um raciocínio metodológico, lógico, né? E temos também algumas características, nós podemos observar algumas características da ciência, né? Que uma delas nós podemos, dentre as quais nós podemos pontuar os conhecimentos pelas causas, ou seja, a ciência se caracteriza por demonstrar as razões dos enunciados relacionando suas causas. Nós temos a profundidade e generalização das conclusões, ou seja, a ciência ela experimenta suas conclusões em enunciados gerais e traduz a relação constante do binômio entre causa e efeito. A ciência também tem uma finalidade prática e teórica, né, de pesquisa, ou seja, ela tem uma verdade a ser descoberta ou refutada, dependendo de como se enveredar a pesquisa.
Nós temos o método, a ciência também possui um método e controle, que é uma investigação rigorosa e metódica, né, controlada. Também possui como característica o aspecto social, ou seja, ela se destina a um determinado público, né, o conhecimento que é construído, ela se destina a um determinado público, né, a uma determinada questão social. Então, a ciência é uma instituição social, né? E a pesquisa propriamente dita, né, segundo Ferrão, ela é uma perspectiva de técnica e prática, né, que a pesquisa nada mais nada menos é um conjunto de procedimentos sistematizados, né, que possuem um raciocínio lógico e se utiliza de metodologia científica. Então, a pesquisa ela é uma busca incessante, né, permanente, ela não se esgota a partir de respostas a um problema. Na verdade, a pesquisa ela é a todo momento, né? Porque o objeto o objeto de estudo ele nunca tem uma conclusão, né? Nunca podemos dizer que concluímos um objeto de estudo, né? Essa análise do objeto de estudo. Por quê? Porque novos olhares são feitos, novos olhares são construídos a partir de uma determinada pesquisa científica. Então, a pesquisa objetiva a produção de novos conhecimentos científicos por meio da utilização de procedimentos científicos, contribui para o trato de problemas do próprio dia a dia, né, dessa dinâmica das atividades humanas, e também ela contribui para a ressignificação de conhecimentos. Então, ela também possui como uma premissa o desenvolvimento do ser humano, né, e a consolidação de uma ciência, e ela requer métodos e procedimentos, planejamento eficaz, critérios e instrumentos adequados que passem a confiabilidade dos seus resultados de trabalho. Então, por que estudar metodologia científica na pós-graduação? Primeiramente, a pesquisa científica ela é uma forma de encontrar respostas para diversas perguntas, né? Então, como vocês estão aí em processo de produção do conhecimento científico, processo de produção de um artigo científico, então certamente vocês possuem algumas perguntas, alguns questionamentos, indagações que advêm, quer seja de outras disciplinas do curso de geoprocessamento ou quer seja de algumas vivências de vocês, né, dentro dessa área de conhecimento. Então, ele possibilita maior envolvimento do próprio aluno na produção do conhecimento científico, na produção da escrita, né, da elaboração de uma escrita científica propriamente dita. Finalizando essa nossa aula, né, essa nossa aula de abertura, todo esse conteúdo que nós trabalhamos até então, nessa aula de abertura, nós iremos aprofundar mais precisamente na unidade 1 e na unidade 2. Então, fiquem tranquilos que nós iremos aprofundar, né, e nós tiraremos dúvidas e questionamentos, faremos questionamentos dentro do nosso ambiente virtual. Mas já falando da atividade presencial, eu pontuo para vocês, né, que essa atividade presencial ela é importante que vocês tenham acesso, né, que vocês compareçam à atividade e tirem as dúvidas e questionamentos com o próprio tutor, né, que todo esse direcionamento do que é a atividade presencial ele já possui em mãos. Então, o título da nossa atividade presencial é a importância da pesquisa científica na pós-graduação. E o objetivo é promover o debate acerca da importância da pesquisa científica na pós-graduação. Nós teremos aí um vídeo curto, 17 minutos, né, que o link está bem abaixo, o link desse vídeo. E esse vídeo é do professor Pedro Demo, né, que o professor Pedro Demo, ele pesquisa, ele tem uma vasta produção dentro da área da educação, e ele pesquisa, e nesse vídeo ele vem falar um pouco sobre a necessidade de uma pesquisa científica, né, dentro da graduação, da pós-graduação, ou até mesmo da educação básica, né? Por quê? Porque a pesquisa é uma atividade cotidiana, uma atitude cotidiana, e ela requer consciência crítica, né, intervenção também, e uma construção, reconstrução da própria realidade, né, daquilo que nós entendemos como realidade. Então, a partir do vídeo, os alunos irão participar do debate, né, cujo tema gerador é o papel da pesquisa científica na pós-graduação, e no final do debate, os alunos formarão grupos e coletivamente produzirão um texto de 2 a 3 laudas que abordam o tema, ou seja, o tema, a importância, né, da pesquisa científica na pós-graduação. Esse vídeo ele é bem prático, ele é bem sucinto, e o professor Pedro Demo ele consegue trazer para nós a importância dessa pesquisa científica de uma forma assim, bem contundente. Então é interessante que vocês assistam esse vídeo e tirem mesmo as dúvidas com o tutor, tirem mesmo as dúvidas, né, tanto posteriormente no próprio ambiente virtual comigo,
né, como uma forma da gente poder até mesmo refletir o nosso papel, né, e o nosso papel enquanto aluno, enquanto estudante acadêmico do curso de pós-graduação em geoprocessamento. Então, nós estaremos trabalhando com a questão da identidade, né, a identidade que está sendo construída enquanto pós-graduado, né, posteriormente em geoprocessamento, e o porquê da necessidade dessa pesquisa científica estar aí ao longo de toda a nossa trajetória acadêmica. Então, eu desejo a vocês bons estudos, eu guardo todos e todas na unidade 1 e na unidade 2. Lembre-se dos prazos de elaboração tanto do pré-projeto como também do próprio artigo científico, né? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tanto no ambiente virtual como em outras formas de interação social. Então, eu lembro a vocês que nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior, né? Então, foco, perseverança, né, são duas palavrinhas-chave para que a gente possa concluir com êxito o nosso curso de geoprocessamento. Bons estudos!